Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo certo? E você? Tudo bem também. Que bom. Então, ótimo. Olá, boa noite. Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite mais uma vez. Hoje, véspera de feriado, o pessoal tá vindo aos poucos. Daqui a pouco a galera vai chegando aí em peso, né? Mas a gente já pode ir começando a conversar, né? Para já olhar alguns pontos aí das nossas aulas. Vocês viram que na aula assíncrona, né, de segunda-feira, eu deixei lá uma resolução, na verdade mais de uma, mas um estilo de resolução de exercícios, né, para determinação da lei de velocidade, considerando as concentrações dos reagentes e a velocidade inicial, né. Então é chamado método da velocidade inicial. Por que eu fiz isso? Porque como é a questão de conta, eu achei melhor a gente deixar aquele, ao invés de fazer uma aula, né, mais teórica lá, porque a conta você faz, volta na aula, vê onde foi feito, retoma, acho que fica melhor para os momentos assíncronos. E aí, quando eu propus aquilo, eu fiquei pensando para nossa aula síncrona de hoje, se era melhor a gente trazer algumas deduções, claro, não matematicamente aprofundadas, né? Mas se era melhor a gente trazer algumas deduções com
mais aspectos matemáticos, ou falar um pouco dos conceitos, da parte teórica em si, e deixar as contas, né, as equações, para a parte assíncrona. E aí eu achei melhor que a gente desse então uma pequena invertida, porque hoje a gente discute alguns aspectos, né, aspectos de não vou dizer só teoria, porque na verdade são aspectos aplicados, né, às velocidades de reação, mas a gente deixa para a aula síncrona as deduções que são das ordens de reação. Então, lei de ordem zero, de primeira ordem, de segunda ordem. Vocês vão ver que hoje eu vou falar em alguns momentos assim, uma reação de primeira ordem. Mas não se preocupem quanto a isso, porque a gente vai completar essa informação na segunda-feira, tá? Então, não é necessário que a gente saiba com detalhes o que é uma reação de primeira ordem. Você já sabe, né, o que significa, que a gente já falou das concentrações, a gente já falou dos expoentes dessas concentrações na lei de velocidade, né, da onde vem tudo isso. Então, vocês já conhecem o princípio da coisa. O detalhamento, né, como é que isso é determinado, quais dados eu preciso, como é que eu desenho isso num gráfico, a gente discute na próxima aula, tá? Então, hoje, basicamente, a gente vai deixar esses aspectos aí desses tópicos aqui. Falar de meia-vida, um pouquinho da relação temperatura e velocidade e, principalmente, os efeitos de colisão, tá? Quando a gente quer analisar a energia de ativação. Quando a gente fala em colisão, a gente está falando efetivamente, né, de como uma molécula se choca com outra. Então, como é que isso interfere na velocidade de uma reação? Tudo bem? Claro, aproveitem aí, já que estamos em poucos, né, por enquanto. Eu sei que tem gente que às vezes fica mais acuado em falar na aula. Se quiserem fazer perguntas de outras coisas também, fiquem à vontade. Daqui a pouco acho que o pessoal chega, mas mesmo assim, se tiverem alguma dúvida que ficou das outras aulas, aproveitem aí que a gente pode tentar esclarecer, ou eu até posso colocar alguns exercícios a mais, ou fazer um vídeo extra, enfim, né, o que for necessário aí, para a gente não deixar nenhum ponto em aberto. Tá bom? Bom, a ideia então é que a gente possa discutir, primeiramente, esse conceito de meia-vida, que é basicamente trabalhado quando a gente fala. Opa! Deixa eu usar na parte certa do slide ajuda. O conceito de meia-vida, que é utilizado basicamente na radioatividade, né, no conceito de radioatividade. Então, em algum momento, vocês já devem ter ouvido falar em radioatividade, né? Já devem ter ouvido falar que há elementos que emitem uma radiação que é nociva, né, colocada diretamente em exposição ao ser humano. É uma radiação que não some de uma hora para outra, né? Então, assim, ela emite e acabou, ela vai emitindo por um período de tempo. E aí o que se pergunta sempre é, qual é a meia-vida desse elemento? Ou seja, qual é a meia-vida dessa emissão de radioatividade? O que significa perguntar o que é essa meia-vida, né? Quando se fala em meia-vida, basicamente se fala no tempo em que demora para que aquela concentração caia pela metade. Tá? Se for levar uma definição, como é que eu posso dizer, ao pé da letra, a concentração inicial caia pela metade. Agora, quando a gente fala em concentração inicial, vai depender muito do referencial. Quem é minha concentração inicial? Tá? O que eu quero dizer com isso? Meia-vida, né, está associada ao tempo que leva a concentração inicial cair pela metade, tá? Agora, sempre concentração inicial pode ser o quê? Quando eu comecei a reação? Pode ser. Concentração inicial pode ser o momento onde eu consegui detectar? Pode ser. Tá? Nem sempre, por exemplo, se a gente falar assim, determinar a concentração inicial de plutônio. Eu não vou saber quando que ele foi extraído, ou a partir do momento que ele foi criado, entre aspas, né? Mas eu tenho como determinar algumas quedas, né? Que a concentração caia pela metade. Então, quanto tempo isso demora a acontecer? Sabendo quanto tempo isso demora a acontecer, eu sei, então, né? Qual é o tempo de meia-vida, tá? Por exemplo, esse exemplo aqui a gente trabalhou na aula passada, falando de velocidade instantânea, velocidade média, diferenciando esses termos, né? Quando a gente fala em velocidade instantânea e velocidade média, a gente lembrou que existe uma velocidade em cada ponto e que o perfil da lei de velocidade é esse decaimento aqui, né? Tá? Aí a gente vai pensar o seguinte, a gente tem aqui
uma grandeza de concentração, certo? Essa grandeza de concentração mostra para nós um tempo inicial, né? No tempo inicial, aliás, uma concentração de 0,100 mol por litro. Ótimo. E o que isso quer dizer? Significa que a reação começou com 0,100 mol por litro? Não, significa que existe uma detecção aqui onde, né, há essa concentração de 0,100 mol por litro. Aqui ele fala tempo zero, ou seja, quando ele começou a medir. Se foi no início da reação, se foi depois que a reação começou, não importa. Importa que é aqui que ele começa a ter os dados. Por que não importa? Porque quando eu falo que existe um perfil como é que eu posso dizer? Um perfil de velocidade desse jeito aqui, eu posso extrapolar. O que é extrapolar? Extrapolar é vir além da curva, continuar ela para cá, ou vir além da curva e continuar ela para cá, tá? Por quê? Porque existe uma tendência, né? É como se eu desenhasse uma reta. Essa reta vai para onde? Vai chegar no valor tal. Então, por exemplo, se eu quero saber a temperatura de um objeto quando ele está pressurizado, a temperatura de um sistema quando ele está pressurizado a 5 atmosferas. Bom, eu não tenho como saber isso, porque eu não tenho como fazer esse experimento, mas eu posso fazer a 1, 2 atmosferas. Então eu vou extrapolar, eu vou aumentar essa reta e imaginar que o comportamento vai ser sempre igual. Beleza, mas por que eu preciso saber disso? Porque se eu estabeleço um tempo inicial e digo que essa concentração é a concentração inicial, eu quero saber então qual é o tempo de meia-vida dessa substância. Então se a gente pegar esse primeiro perfil aqui, a gente tem que aqui nos 900 segundos, né? Então, quer dizer, a concentração vai cair pela metade quando? Essa concentração no tempo zero é 0,100. Ela vai chegar a 0,050, que é a metade da concentração, num determinado tempo. Quanto é esse tempo? A gente vai chegar aqui, vai achar que ponto isso se refere no gráfico e vai descer no eixo X. Quanto é mais ou menos? 340, 350 segundos, tá? Então, em 340, 350 segundos aproximadamente, a gente tem o tempo de meia-vida. Quer dizer, a cada 340 segundos vai cair pela metade. Tá? E aí, claro, a gente vai extrapolando isso para as outras metades, né? A gente vai ver que mais 340 segundos, então a gente vai chegar em 680, né, mais ou menos aqui, a gente vai ter caído a 0,025. Tá? E por aí vai. Né? A gente vai ter sempre, a cada tempo de meia-vida, uma diminuição da concentração pela metade. Então, esse aqui é o fator principal. Tudo bem? Essa representação aqui é como se a gente imaginasse, né? O que a gente tem. Então, por exemplo, num tempo zero, a concentração é máxima. No tempo de meia-vida, ou seja, a partir da primeira meia-vida, né, ou após uma meia-vida, existe essa forma de representar, eu posso dizer que a minha curva agora tem né, considerando a velocidade da reação com esse perfil, a minha curva tem a metade da concentração inicial. E é o que diz mesmo, ó, eu tenho aqui, deixa eu mudar um pouquinho a cor, de 1 para 0,50, né, uma meia-vida. Para 0,025, outra meia-vida. E assim sucessivamente. Aí vocês vão lembrar provavelmente de uma escala, que é uma escala logarítmica, né? Escala logarítmica, quando a gente faz o gráfico, ele tende a chegar num valor, mas ele nunca chega. E aqui, quando a gente desenha esse modelo, né, de velocidade, aqui é chamado, né, de reação de primeira ordem, que como eu falei para vocês, a gente vai ver na próxima aula com detalhes as equações. Quando a gente tem esse modelo de primeira ordem, o que acontece? A equação nada, né? A reação vai tendo uma concentração diminuída pela metade, pela metade, pela metade, pela metade. Aí você vai falar, então quer dizer que nunca acaba? E aí vem sempre um dilema. Para a reação química, eu não tenho como dizer que nunca acaba, né? Para a reação química, eu vou dizer o quê? Que ela vai tender a chegar ao menor número de moléculas possível. Só que se você falar para mim, tá, mas vai chegar a uma molécula, essa uma molécula não se divide ao meio, né? Então, quer dizer, vai acabar, né? A reação vai acabar. Mas o que a gente tem aqui nesses gráficos é um modelo, tá? Então, o que a gente não pode esquecer é essas curvas, né? Por exemplo, um modelo aqui é logarítmico ou exponencial, tá? É um modelo.
significa que eu tenho esse decaimento, mas ele não é perfeito assim, né? Ele pode chegar ao valor mínimo, né? Chegar a zero. Então, quer dizer, a gente tem uma representação, mas não necessariamente que essa representação vai ocorrer, né, na forma real, tá? Então, essa é a ideia de meia-vida, tá? Quer dizer, concentração caindo pela metade e entendendo que isso vai acontecer. Tá falando de primeira ordem a gente vai detalhar na próxima aula. Então, por enquanto, vocês não têm que se preocupar com isso, tá? Para a gente ver se tá tudo beleza, vou propor para vocês um rápido exercício. De novo, tem fórmula, tem equações, né? Tem tudo isso, mas a gente não precisa necessariamente disso, tá? Vou propor aqui, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, e aí a gente discute. O iodo 131, radioativo. Então é iodo radioativo, né? Quando a gente discute lá materiais radioativos, a gente entende o porquê da instabilidade, do decaimento, né? E é usado em tratamentos médicos, tem meia-vida de 8,04 dias. O que significa dizer que ele tem meia-vida de 8,04 dias? Significa que do dia 0 até 8,04, né, dias, então um pouquinho mais de 8 dias, a concentração aqui era X. A concentração aqui passou a ser X sobre 2. Tá? Então, não precisa se preocupar em desenvolver uma fórmula agora. Tem situações mais complexas que precisa? Tem. Mas por enquanto, a gente não precisa disso. Tá? A gente só precisa entender qual é o princípio que rege a coisa. E o exercício pede o seguinte: se você recebeu 8,8, então vamos fazer o 1 aqui, né? 8,8 microgramas desse elemento, do diodo 131, qual é a massa que resta após 32,2 dias? E o exercício 2 vai pedir quanto tempo demora para essa amostra, né, para uma amostra qualquer, enfim, decair a 1/8 da sua atividade, ou seja, ter 1/8 da massa. Tá? Vamos lá então? 5 minutinhos para vocês tentarem fazer e a gente discute? Pode ser? Beleza.
Vamos lá? Temos alguma proposta, alguma resposta, algum valor, alguma ideia, alguma dúvida? Dá para pensar de várias formas, né? Dá para pensar tanto pela massa e ver quantas meias vidas estão contidas nessa data, né, nesse período, vamos chamar assim, e dá para pensar ao contrário, né? E fazendo tentativas até chegar nessa quantidade. Então, por exemplo, vamos imaginar, se a gente tem 8,8 microgramas, eu sei que a cada meia vida, isso vai ser regra, né? A cada meia vida, então eu vou chamar de T meio, cada meia vida, eu vou ter metade dessa massa, né? E justamente a tendência, né, de sempre dividir por 2, eu nunca vou ter zero, né? Eu nunca vou chegar a zero. Então, eu vou ficar indo, né? Até quando? Aí eu vou ter que ver quanto vale cada tempo de meia vida, né? Então, por exemplo, cada tempo de meia vida vale 8,04 dias. Então, aqui quer dizer que este período. Vamos mudar. Este período durou 8,04 dias. Este período aqui, não, o segundo, durou mais 8,04 dias. Consequentemente, aqui nós já temos 16,08 dias. Tá? Então, é esse tipo de análise que a gente precisa fazer, né? Um tempo de meia vida, outro tempo de meia vida. Como que eu faço o resto? Continuando, né? Então, vou lá. Mais um tempo de meia vida. Vou para 1,1 microgramas. Mais um tempo de meia vida. Vou para 0,55 microgramas. É isso? É isso, né? Uhum. Tá? Bom, se em duas meias vidas eu tinha 16 dias, aqui eu tenho mais um período de 16 dias, e no total eu terei então um período de 32,16 dias. Tá? Ah, professor, mas não é exatamente, né? Não deu 32,2 como pediu o exercício, mas é um fator de arredondamento, né? Se eu considerar apenas uma casa decimal, significa que eu vou arredondar, como esse número aqui é maior que 5, então fica 32,2 dias, tá? Então, quer dizer, após 32,2 dias, eu tenho 0,55 microgramas de iodo radioativo remanescente, tá? Ah, mas tem outra forma que eu poderia pensar? Tem. Eu poderia fazer a conta, né, que 32,2 divididos por 8,04, né, quando eu faço essa conta ali, na calculadora pode ser, é aproximadamente 4. O que significa ser aproximadamente 4? Significa que eu tenho aproximadamente 4 meias vidas até chegar à massa final, né, nesse meu estudo. Então, 1, 2, 3, 4. Né? Daí eu já faria 4 diretas sem precisar ver quantos dias. Nesse caso aqui, são cálculos bastante simples, tá? Em questão matemática. Então não tem muito o que se preocupar. Mas tem outros cálculos de meia-vida que estão muito mais complexos. E aí a gente vai precisar de fazer equações específicas que a gente vai trabalhar com isso mais tarde. Tá? Quanto tempo vai demorar para uma amostra de iodo 131 decair até 1/8 da sua atividade? Então, o que ele pede para nós ali? Né? O 2 pede
quanto tempo vai demorar para que ele caia 1/8 da sua atividade. Então, quer dizer, eu quero saber, para chegar de x até x sobre 8, quanto tempo? Tá? Vou deixar esse por enquanto, não sei se vocês já fizeram ou não, vou deixar, tá? Se já fizeram, quiserem colocar algum resultado, alguma proposta, mas vamos deixar ele para se no final da aula a gente voltar, senão vocês trazem as dúvidas. Vamos ver se vocês conseguem fazer tranquilo, ou se não é tão tranquilo assim, não tem problema não ser tranquilo, tá? Beleza. E aí a gente vai começar a ver alguns modelos para falar efetivamente de como é que essas reações acontecem e, sabendo como elas acontecem, por que é que elas acontecem dessa maneira. Tá? Existe uma relação muito direta quando a gente fala em temperatura e velocidade. A gente já falou isso para alguns sistemas, a gente vai recordar daqui a pouco, dos sistemas em fase gasosa, né, que a gente falava lá de pressão, pressão de vapor, com o que gerava pressão e tudo mais. Por que a gente tem essa relação direta de temperatura com velocidade? Né? Então, antes a gente tem que ver que existe isso em exemplos visuais, não precisa falar de equipamento, nem precisa ir muito longe. Aqui, por exemplo, é um material luminescente. Aqui ele está em água fria, ou seja, em baixa temperatura, e aqui em água quente, né, uma temperatura mais elevada. Vocês percebem, né, não sei se dá para ver, vou até dar um zoom aqui vou até dar um zoom aqui na imagem, ó. Não sei se dá para perceber que a intensidade deste aqui em água quente é muito maior, né? A intensidade. A intensidade é muito maior. Por quê? Porque a gente tem aqui algum fator molecular que vai favorecer que haja essa emissão de radiação. Né? Sempre lembrar que esses materiais que brilham, né? Por exemplo, aqui é um bastão de luz, tem fatores luminescentes associados. A gente não vai falar em detalhes sobre eles agora, mas a gente tem que lembrar sempre que existe lá da geral 1, né, ou até mesmo antes, vocês podem ter visto, existe a questão de níveis de energia. E quando a gente fala em níveis de energia, né, existe a questão da opa, excitação do elétron, então quando ele passa, né, de um nível para o outro, e existe o relaxamento, que é quando ele está nesse outro nível e volta para o primeiro. Quando ele volta, o que faz? Ele emite, né, uma radiação, né, em uma determinada quantidade de energia, e essa emissão é que faz com que ele brilhe. Né? Então depende aí, de claro, né? Vocês vão ver lá na química inorgânica que dependendo do nível pode acontecer, dependendo do outro nível não pode, dependendo desse nível a intensidade é maior, a intensidade é menor, está dentro do visível, está fora do visível, beleza. O importante para nós aqui, para a gente entender isso aqui é decorrente de alguma coisa que fez com que esses elétrons tivessem excitação e relaxamento. E isso aqui é levado em consideração diretamente a velocidade da reação. Tá? Quando a gente fala em velocidade da reação, quer dizer, eu estou proporcionando alguma coisa a acontecer que acontecia menos nessa situação aqui, a acontecer mais nessa segunda situação aqui. O que? A gente já vai estudar nesses modelos de colisão, que descrevem basicamente a reação química, né? Como é que uma reação química ocorre? Através dos modelos de colisão. Quando as moléculas se chocam, formam alguma coisa com maior quantidade, né? Maior proporção, consequentemente tem mais produto formado. Se tem mais produto formado, obviamente a reação acontece com mais efetividade. Tá? Como que a gente tem isso então? Quando a gente tem uma temperatura associada, observem agora de forma gráfica, né, para a gente poder representar. A temperatura aumentando não vai seguir uma linearidade. Então, ó, eu não tenho um desenho aqui linear, né, nesse sentido aqui, como eu estou mostrando para vocês. A gente tem, de novo, uma exponencial. Aqui, vamos olhar os exemplos extremos, né, que talvez no extremo fique mais fácil da gente entender. Daqui, ó, até aqui, eu aumentei 20 graus.
e de 20 graus, eu mudei a constante de velocidade, né, que o gráfico é da constante de velocidade, de um valor de 1 vezes 10 a menos 3 para um valor 3 vezes 10 a menos 3. Ou seja, eu tripliquei, né, a intensidade da constante de velocidade. Tá? Aqui na situação anterior, eu estava num determinado valor, fui para outro, mas tudo dentro dessa grandeza de 1 vezes 10 a menos 3. Então, o que eu fiz? Eu tripliquei, eu quadrupliquei? Muito pelo contrário, né? Eu multipliquei, ó, se a gente quisesse saber aqui, em proporção, por um valor muito menor. Tá? Então, quer dizer, o aumento da temperatura vai cada vez mais proporcionando a efetividade da reação entre os reagentes. Então, vai favorecendo esse contato dos reagentes para que a reação ocorra de verdade. Tá? Então, observem, né, que a gente tem aqui um aumento nessa intensidade. E aí, claro, esse aumento é devido a quê? Porque aqui a gente tem um aumento na velocidade, né, velocidade da reação, com o aumento da temperatura. O que acontece? Tem vários fatores, mas o principal que a gente vai tentar entender agora é o fator de colisão. Então, são as colisões, os choques entre as moléculas. Mas vocês vão ver que tem várias coisas que a gente precisa tentar entender antes de falar efetivamente de colisão. Tá? Vamos primeiro lembrar do modelo lá nos sistemas gasosos, né? O que exercia pressão no recipiente? O choque dessas moléculas na fase gasosa com o recipiente. Então, quanto mais choques, né? Isso aqui era o que a gente tinha visto lá atrás. Quanto mais choques com o recipiente, maior é a minha pressão. Certo? Ou seja, quanto mais eu favorecia que essas moléculas se chocassem, aumentava a pressão do meu sistema. O que favorecia com que essas moléculas se chocassem no recipiente? O que favorece? A velocidade delas. Quanto mais velocidade eu tenho, por exemplo, se ela está indo de um ponto A a um ponto B, vai numa velocidade baixa, ela vai encostar de um lado e do outro. Se ela vai numa velocidade 10 vezes dessa velocidade inicial, ela vai se chocar provavelmente 10 vezes mais. Então, se eu aumentar a velocidade de cada uma dessas moléculas, eu aumento os choques, consequentemente eu aumento a pressão. Então, a maior pressão está associada à maior velocidade que as moléculas estão dentro desse recipiente. E aí a pergunta crucial é, como é que eu aumento a velocidade? Lembra lá que a gente viu lá quando a gente falou dos princípios, né? Aumentar a agitação da molécula. Como é que eu faço com que a energia potencial armazenada vire energia cinética, essa transformação de energia, através da temperatura. E é por isso que a gente acabou de fazer a relação anterior aqui de temperatura e velocidade, tá? Porque justamente é o fator que vai fazer com que eu tenha um aumento na velocidade das moléculas, né, decorrente do aumento da energia cinética, que vem da energia potencial. Lembra sempre? Energia potencial, energia armazenada, energia cinética, energia do movimento, energia da agitação. Agora, o que a gente precisa é entender como é que esses sistemas acontecem nas reações químicas. Porque ó, isso aqui, né, é pressão, fase gasosa. Tá? Se é fase gasosa, então, consequentemente, não é uma reação química. É só uma transformação. Eu posso pegar isso aqui, dependendo, claro, do diagrama de fase, e passar para a fase líquida. Ordeno as moléculas, elas estão numa aglomeração maior, diminui a pressão do sistema, etc, etc, etc. Tá? Então, o que eu preciso entender? Como que essas colisões na reação química vão ser associadas à velocidade. E aí, o que eu tenho é que não há necessidade apenas da colisão acontecer. Tá? Quando eu tenho aqui
uma reação química acontecendo, eu preciso que haja uma colisão chamada colisão efetiva. Colisão efetiva basicamente é que bata no lugar certo. Tá? Aí você pensa, tá, então para eu mandar uma molécula colidir efetivamente com outra, eu tenho que direcionar cada uma delas. Bom, isso seria ideal, mas isso é impossível. Eu não tenho como direcionar todas as moléculas. Como é que eu faço para favorecer que haja colisões efetivas? Para que as colisões sejam efetivas, eu preciso aumentar a probabilidade. Tá? Quer dizer, vai se chocar de um jeito, vai se chocar do outro, vai se chocar de outro, até que uma hora vai se chocar do jeito certo. Tá? É assim que a gente aumenta o número de colisões efetivas. Percebam, não é assim que a gente aumenta o número de colisões. O número de colisões a gente aumenta aumentando a temperatura. Tá? Então, colisões com aumento da temperatura. Colisões efetivas aumentando a probabilidade das colisões. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quais são as colisões efetivas, quais não são? Antes da colisão, percebam, né? Moléculas hipotéticas aqui, claro, são referentes a uma reação, mas são representadas aqui na forma de bolinhas, só para a gente entender. O que eu preciso? Que haja uma colisão entre a parte verde e a outra parte verde, para que se forme depois essa combinação aqui. Então ele está representando como Cl2, como gás cloro formado. Então, quer dizer, se fizer uma colisão em outros lugares, sítios da molécula, não vai reagir, porque não é a outra parte da molécula que vai reagir com o cloro, é o outro cloro. Então, quando a colisão é dessa forma aqui, ela é chamada de colisão efetiva ou colisão eficaz, tá? O sinônimo da palavra. Uma colisão não efetiva ou ineficaz é quando a molécula se choca com outra parte daquela outra molécula. E o que acontece depois dessa colisão? As moléculas voltam para os sentidos opostos sem ter reagido. Tá? Então aqui é sem reação e aqui com reação. Né? Bom lembrar sempre, né? Reação química é quando há transformação dos reagentes em produtos. Transformação física é quando a gente só muda o estado de agregação, aglomeração, mas não muda a composição. Né? Então, por exemplo, muda o estado físico da água, mas não continua sendo água. Aqui é a mesma coisa. Muda aqui embaixo, né? Muda a direção em que elas estão, mas não muda a molécula. Aqui em cima já mudou. Então, depois dessa colisão aqui, algo aconteceu, porque essa colisão foi efetiva ou eficaz. Observem que isso aqui embaixo é basicamente um princípio da física, né? Que é um início com dois vetores. Então, né, só para, se não lembro, para a gente recordar, com dois vetores. Tá? Aqui o centro deve ser aqui, mais ou menos, da molécula. Tá? Esses dois vetores em sentidos opostos vão se encontrar. E aí agora eles vão, com essa energia dissipada, seguir os sentidos opostos da colisão. Tá? Mas nada além disso. Ou seja, aqui são sistemas vetoriais. Né? A gente pode simplificar por sistemas vetoriais. Aqui em cima não. Por quê? Porque houve uma transformação. O meu objeto 1 e objeto 2 se transformaram e agora, obviamente, eu não tenho mais estes objetos como era inicialmente. Bom, vamos entender o seguinte. No meio de tudo isso, não está ordenado. Agora está ocorrendo uma colisão efetiva. Agora não está. Tá? A gente tem uma perfeita representação aqui. Vou manter a caneta preta. Perfeita representação de aleatoriedade. Tá? Ou seja, está tudo ocorrendo ali ao mesmo tempo. Eu tenho que permitir que esses choques sejam efetivos conforme eu queira que a reação ocorra mais rápido. Então, ó, percebam aqui que ele está mostrando, né? Colisão que leva ao produto, aqui, aqui, e quando não tem reação, que são colisões que não são nos sítios específicos. Então, simplesmente as moléculas colidem e vão para o outro lado. Colidem e vão para o outro lado. O que favorece as reações? O que a gente já falou. Quanto mais prováveis as colisões,
maiores as chances delas serem efetivas. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que propiciar. Se a molécula está lá, né, você tem várias moléculas, mas elas estão lentas, os choques ocorrem com baixa frequência, ocorreu um choque agora, depois ocorreu outro choque, depois ocorreu outro choque, vai reagir uma hora? Vai. Mas a cada erro vai ter que esperar de novo um outro choque para ocorrer um choque eficaz. Se eu favoreço e eu dou energia suficiente, né, para que elas façam vários choques num intervalo de tempo igual que eu estava comparando, significa então que eu tenho agora a chance de fazer vários choques até que pá, ocorra um choque eficaz. Então a probabilidade vai se tornando cada vez maior. Vocês percebem, né, que a gente tem uma associação muito forte com as relações matemáticas, né, da coisa. Então, às vezes a gente não trata como moléculas, trata como objetos de probabilidade, ou objetos que têm força, força vetorial, né, e aí a gente direciona essas forças e tudo mais. Mas, claro, mais importante para nós é entender o princípio químico. Lembrar sempre, né, tudo está associado a quem são esses sítios que vão reagir, ligação química, por que vão reagir, íons, covalência, probabilidade de precipitação, oxirredução, e aí vem as milhões de situações, algumas a gente vê nessa parte da disciplina, outras eu imagino que você já tenha visto mesmo que num critério mais superficial, porque obviamente são as disciplinas específicas que vão aprofundar esses critérios, assim como a cinética, né? Aqui, por exemplo, ó, tem uma molécula, tá? São duas moléculas iguais, que vão produzir NO e Cl2. Tá? Para que o choque seja efetivo, eu preciso que os sítios reativos se encontrem. Igual lá em cima, quem vai tornar esse choque efetivo são os encontros dos dois cloros, para formar cloro gasoso. Consequentemente, o NO de cada uma delas não vou dizer se separa da molécula, simplesmente parece que é só separar, né? Mas tem energia suficiente para ficar independente e existir como NO. Tá? Então, essas colisões que vão no sentido da parte NO, por exemplo, ó, vocês conseguem ver aqui, ou que vão tentar ligar o NO ao Cl, não, né, o cloro que está ligado, o cloro na molécula, são ineficazes. O único choque eficaz ou colisão eficaz é quando os cloros se confrontam, né, se colidem. Agora, é importante observar que essa chance dele acontecer vai depender muito do tamanho do restante da molécula. Por que eu digo isso? Vamos tentar imaginar o seguinte. Se eu tiver uma molécula pequena, né, então vamos falar aqui HCl, tá? Por mais que eu tenha a minha nuvem eletrônica aqui, né, em volta do HCl, né, densidade eletrônica que a gente já viu na questão da eletronegatividade e tudo mais, a chance de atacar um hidrogênio ou de atacar um cloro, né, de se colidir com um deles, é razoavelmente parecida, porque são moléculas pequenas, é uma molécula que tem um grau de liberdade bastante grande em solução, né, principalmente solução aquosa. Agora, vamos imaginar uma molécula orgânica, né? Então eu vou falar lá, por exemplo, sei lá, desenhar aqui com a sua complexidade, vamos pôr aromaticidade aqui e tal. Enfim, perceba que a molécula é muito maior e que os sítios agora está representada em 2D, mas entendam sempre que a molécula é tridimensional. Os sítios agora, por exemplo, vamos olhar esse aqui. Ele tem outros átomos ao seu redor. Por ele ter outros átomos ao seu redor, significa que mais gente vai impedir esse átomo aqui de colidir com alguém. Quanto mais se impede de colidir com alguém, mais eu tenho a dificuldade de que a colisão ocorra e mais ainda de que a colisão seja efetiva. Tá? Colisão efetiva tem que ser propiciada, provável e ao mesmo tempo tem que ser possível. Né? Então tudo P, né? Mas ela tem que ser possível porque não adianta nada uma molécula gigantesca onde o sítio está lá no meio. Eu posso dar a temperatura que for, a chance ali vai ser mínima. Então provavelmente essa molécula é pouco reativa, tá? Porque as colisões são difíceis de acontecer. Pessoal, até aqui, tudo bem? Não está? Algo ficou? Lembrei de alguma coisa? Não lembrei? Tem alguma coisa que ficou no ar, não ficou muito claro?
Não? Por hora tudo em ordem? Então tá bom. Vamos seguindo. Se vocês forem vendo alguma coisa aí que... Tudo certo? Tudo ok? Então beleza, tá? Vocês vão me perguntando. Bom, mas não é só a colisão que determina a velocidade da reação, tá? Existe uma quantidade de energia necessária. Essa energia necessária é proveniente da energia cinética que os átomos possuem, ou que a gente fornece para eles. Consequentemente, o que eu quero dizer é o quê? Não adianta eu falar para vocês que uma molécula vai ficar próxima a outra e essa colisão vai acontecer e vai formar o produto. Quando eu falo de uma molécula próxima a outra, eu estou dizendo isso aqui, ó. Tá? Elas vão colidir. Não quer dizer que elas vão colidir que vai acontecer a formação do produto. Você fala, mas não foi o que acabou de falar, que é só ter a colisão? Não, a colisão é um fator determinante, mas não é só ela que vai dizer que a gente forma uma molécula. Tá? Por quê? Dá para representar pelo sistema físico, né? Aqui, ó. Eu tenho essa intensidade de força para elas colidirem e eu tenho essa intensidade de força para elas colidirem. Tá? Qual intensidade é maior? Essa aqui. Essa intensidade sendo maior, significa que eu vou ter um choque mais efetivo. Por quê? Porque provavelmente elas vão ter energia suficiente para se ligar. Tá? Quando eu falo energia suficiente para se ligar, significa que eu tenho um átomo A, um átomo B dentro de alguma molécula lá, né? Então aqui é a molécula, aqui é a molécula. Este átomo A e o átomo B não precisam apenas se encontrar, mas precisam ter uma energia para se ligar, que vem da colisão efetiva, e também para romper as suas ligações com as moléculas de origem. Tá? O que eu quero dizer com romper suas ligações com as moléculas de origem? Que elas precisam deixar as outras moléculas também confortáveis. Lembra que a gente comentou lá no comecinho da disciplina, quando a gente estava revisando alguns aspectos, que a molécula vai querer, o átomo, né, vai querer atingir configuração eletrônica de um gás nobre porque é a menor energia que se tem. Aqui a mesma coisa, a molécula só vai se desfazer como ela estava inicialmente se a energia formada, a energia final, né, da molécula nova formada for menor ainda. Se não for, não compensa. Vai acontecer? Pode acontecer, mas aí eu preciso de um processo muito mais energético do que o inicial. Tá? Aí tem a analogia do campo de golfe. Né? O que diz no campo de golfe aqui? Né? Que a gente tem a bolinha e se eu quiser passar por uma barreira elevada, eu preciso vencer essa barreira para chegar no objetivo do golfe, né? Que é o buraco. Se eu ficar batendo na bolinha com uma força menor do que ela precisa para vencer essa barreira aqui, né? Essa barreira que a gente pode falar que é uma barreira de energia, ela vai se movimentar. Então, assim, eu depositei uma força na bolinha, essa força fez a bolinha subir. Só que a bolinha veio daqui até aqui. Aí a bolinha veio daqui até aqui. Só que nenhuma delas ela conseguiu vencer a barreira. Quer dizer, a bolinha andar eu consegui fazer, ou seja, o choque entre as moléculas eu consegui fazer com que aconteça. Mas eu não dei energia suficiente para que esse choque rompa as ligações originais e forme, então, a molécula nova. Tá? Então, o que é esta barreira? Né? Essa barreira é basicamente a energia necessária, né, para chegar ao objetivo final, que é o buraco. Tá? E essa energia a gente vai chamar de energia de ativação. Beleza? E o que é essa energia de ativação? Aqui tem um processo. Né? Vamos tentar observar. Né? A gente vai mudar, basicamente, né, a ligação CN entre nitrogênio como átomo central para carbono como átomo central. Isso é um estudo mais inorgânico, se a gente quiser fazer, mas o mais importante para nós é observar que, para que isso ocorra, existe a necessidade de, primeiro, eu fazer alguma coisa na molécula para que haja o rompimento dessa ligação aqui. Né? Então, ó, vou
mostrar aqui, essa reação precisa se quebrar ou enfraquecer, e que eu forme essa nova ligação aqui para ligar carbono com carbono, ok? Para isso eu preciso que haja uma energia e um abaixamento significativo. Vamos olhar parte por parte. Essa energia é a energia de ativação, que é do início até o máximo aqui. Ah, mas e se eu der mais energia? Ótimo, o sistema vai usar essa quantidade. O resto que você deu pode ser desperdiçado. Mas eu digo já para vocês, se vocês têm uma reação que acontece a 45 graus, você não vai dar exatamente 45 graus para ela acontecer. Você vai dar mais. Quanto? 55, 65, 85? Depende, tá? Por quê? Porque depende de vários fatores. Depende do isolamento, depende de quanto se perde, depende se efetivamente eu não tenho mais nada naquele meio, se o meu solvente é favorável, se não é, e tem muita coisa associada, tá? Então, eu vou fornecer, no mínimo, essa quantidade de energia. Se eu fornecer menos que isso, ela vai chegar aqui, ó. Ou ela vai chegar aqui, ou ela vai chegar aqui. O que vai acontecer? Ela vai começar a mexer na molécula para que comece a haver o rompimento da ligação, mas nunca vai romper, porque só vai romper aqui em cima, ó, quando a gente forma o que a gente chama de complexo ativado. Complexo ativado é um nome, é dentre, né, a classe, um estado de transição. Tá? E o que é um estado de transição? Transição já diz o nome. Está passando de uma coisa para outra. Está passando do estado A para o estado B. Tá bom? Isso é um estado de transição. Agora, esse estado de transição, ele vai poder ser identificado? Vai poder ser isolado? Ele não é isolado, tá? Então, eu não consigo pegar aqui no estado de transição, tirar o produto, analisar, voltar e esperar ele formar B. Aqui são modelos teóricos. O que é modelo teórico? A gente desenha, né, o que acontece através da espectrometria, técnicas espectrométricas que vocês vão ver lá na química analítica. A gente desenha o que existe aí no começo e no fim e supõe o que pode existir no meio. Tá? Isso é muito usado aqui na química orgânica, né, os estados de transição também, mas eles são mais estudados na química analítica. Beleza, mas para nós o que importa? Agora, é entender que para que a reação ocorra, eu preciso vencer essa barreira de energia. Vencendo essa barreira de energia, eu vou, obviamente, aí é por analisar como se fosse um tobogã. Chegou lá em cima, escorrega fácil, né? Chegou aqui, não precisa dar mais nada de energia, ele vai baixar. Porque baixar a energia é dar estabilidade para a molécula. Então, ela vai chegar aqui, tá? Observem que este abaixamento, essa variação aqui, nos mostra que o estado B, a molécula B, é mais favorável, porque ela tem uma energia menor. Lembra de novo? Tudo que tem uma energia, né, menor, então vamos colocar aqui um abaixamento de energia, é sempre favorável. Tá? Isso, né, na maioria aí das situações, quase que sempre. Ok? E aí a gente vai olhar para uma comparação, né, de situações onde a gente tem uma distribuição dessas moléculas que vão vencer o estado de energia de ativação, né? Então, quer dizer, a energia máxima mínima necessária para a reação, que é a energia de ativação, vão vencer, mas associados às diferenças de temperatura, tá? Aqui, ó, temperatura mais baixa, temperatura mais elevada. Observe que quando eu tenho essa energia de ativação, quanto maior a temperatura, maior o percentual de moléculas, e aqui, né, eu consigo ver depois da energia de ativação, maior o percentual de moléculas que vão efetivamente reagir, né, que vão chegar aqui a ter a energia cinética favorável para que a reação aconteça. Aí eu pergunto para vocês, se eu quiser aumentar a chance dessas colisões serem efetivas com a temperatura, né, colisões efetivas
e que atinjam, obviamente, essa energia necessária, mínima necessária. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a temperatura. Então, se eu quiser aumentar a temperatura, ó, eu vou cada vez mais formar um gráfico mais espalhado, né? E por aí vai. Percebam que, para cada uma das situações, eu estou aumentando a quantidade de moléculas que vão reagir nessa temperatura aumentada depois da minha energia de ativação. Tá? Então, depois da linha tracejada aqui, né? Daqui para cá. Daqui para cá. Tá? Conforme eu aumento a temperatura, o estado ideal, né, seria uma temperatura máxima, que não existe uma temperatura máxima. Cada sistema está associado à sua temperatura. E existe também uma análise, se a gente quiser fazer, da temperatura mínima. Se eu quiser que nenhuma molécula reaja, eu teria que ter uma linha reta aqui, ó. Tá? Só que, claro, não existe essa situação também, porque daí a energia cinética seria zero. Energia cinética zero é só no zero absoluto, zero Kelvin, tá? Então, no zero Kelvin é o zero absoluto onde está tudo parado. Ninguém atinge, obviamente, esse zero absoluto. Então, nunca a gente tem 100% das moléculas paradas. A gente tem um percentual mínimo que seja de movimento, tá? Aí, eu até deixei aqui para vocês, a gente não vai discutir ela agora, mas existe, né, a gente não vai deduzir nada, existe uma equação para as moléculas em fase gasosa, para a gente relacionar fração de moléculas que tem essa energia cinética necessária, né, para reagir, que é chamada de energia de ativação. Então, a formulinha aqui, né, deixa eu colar, é essa aqui. Tá? Alguns fatores talvez sejam famosos para vocês, mas só vou destacar aqui, ó, que essa é a fração de moléculas. Essa aqui é a energia de ativação. E, se a gente analisar bem a equação, o R, nosso R aqui é a nossa constante, né, constante dos gases. Então, é tudo dentro de uma determinada temperatura, tá? Ou seja, dentro desta temperatura que eu vou estabelecer, quantas moléculas tem a energia de ativação necessária, né? A energia cinética necessária para a reação acontecer. Se eu modificar a temperatura, então se eu aumentar a temperatura, essa fração vai aumentar ou vai diminuir? Se eu diminuir a temperatura, essa fração vai aumentar ou vai diminuir? Tudo que a gente falou aqui de efeitos de temperatura, né, que a gente tem em relação à energia cinética, ou seja, a energia que vai ser necessária para que a reação aconteça, a gente tem essa equação para nos explicar, tá? Então é o exponencial de todos esses fatores para a gente entender que a cada temperatura eu tenho uma fração que vai atingir a energia de ativação para aquele sistema, tá? É só uma relação para vocês terem aí uma ideia, né, de que isso daí que a gente está tirando não é do nada, não é uma hipótese, né? Tem um estudo físico-químico, obviamente isso aqui é uma equação integrada, então a gente tem aí as integrais e derivadas que deram origem a ela, tá? Beleza. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Suponha que a gente tenha duas reações, A formando B, B formando C. O B pode ser isolado, ele é estável, então é uma informação que eu tenho. Sendo assim, B é o estado de transição da reação A para C? Sim ou não? O que vocês acham? Hipóteses, probabilidades. Dá uns minutinhos para vocês tentarem achar uma resposta.
Professor, Oi, diga. eu acho que é um estado de transição, porque o C depende do B para que. O C depende do B. O A depende do B para chegar a C. O A depende do B para chegar a C. E por isso ele seria um estado de transição? Creio que sim, professor. Tá, beleza. Então, olha só. A sua explicação está correta, só a terminologia aqui não. E vou te dizer por quê. Realmente, para o A chegar ao C por esse mecanismo, ele tem que passar por B. Tá? Então, o caminho é realmente esse. Se a gente fosse simplificar, é aquilo que vocês devem lembrar de lei de Hess, né? A forma B, B forma C. Se não lembram, claro, a gente vai ver isso em termodinâmica, mas A forma B, B forma C. Então, o resultante disso aqui é o quê? A forma C. Tá? Não quer dizer que o B não é necessário, muito pelo contrário. Se ele não existir em nenhum deles, eu não tenho como formar o outro. Então, perfeito. A sua colocação é bem nessa linha de raciocínio. Agora, o fator que talvez seja até uma pegadinha nesse momento, né? Mas não é a ideia fazer pegadinha, mas só destacar mesmo, é isso aqui, ó. Isolar B por ele ser estável. Estados de transição, deixa eu até mudar a cor para não confundir tudo aqui. Estados de transição não são isoláveis. Estados de transição basicamente são modelos do que está acontecendo para chegar de uma coisa a outra. Então, se a gente fosse representar nesse gráfico aqui, que é onde estaria A, B e C, dava para ficar assim, ó. A estaria aqui, C estaria aqui e o B aqui, ó. Tá? Ah, mas pode existir mais de um ponto, né, de baixa energia? Pode, e vocês vão ver vários, né? Tem alguns gráficos lá que são assim, tá? Então, vocês vão ver que tem desenhos que são muito mais complicados do que simplesmente um gráfico de energia de ativação. Agora, o intermediário, aí é um nome novo, né, que a gente não falou ainda. O intermediário, ele é como se fosse um produto, só que no meio da reação. E esse intermediário pode ser isolado. Tá? Então, o A forma o B para chegar no C. Sem o B nós não teríamos o C. E esse B, por ser isolável, ele é um intermediário. Aí observem o seguinte, ele passou esse sistema aqui por duas energias de ativação. Uma, que foi esta aqui, e outra que foi esta aqui. Tá? Ah, mas não foi um abaixamento em relação aos reagentes. Realmente, às vezes o produto que a gente precisa obter não é de abaixamento total, né? Ele é de abaixamento de alguma das etapas. Então, eu preciso dar muita energia aqui para ele chegar a B, mas o produto que eu precisa, como você bem colocou, passar por B. Então, eu preciso, obviamente, fornecer essa quantidade de energia aqui para o meu sistema. Não sei se ficou claro ou confundi mais. Eu entendi. Sim? Então, beleza. Tá claro para todo mundo, galera? Opa, ó, voltei aqui. Pronto. Tá claro para todo mundo? Algo não ficou claro? Querem aproveitar para tirar alguma dúvida nesse sentido? Claro, né? Tem muito mais informação aqui dentro, mas para a gente aqui o suficiente é isso nesse momento, né? A gente precisa entender que a gente está falando de velocidade de reação associada à temperatura. Então eu preciso dar uma energia para que essa reação aconteça. Quanto de energia? Depende, né? Tem uma observação que a gente vai ver no próximo exercício, que é, e se eu quisesse chegar de C para A, eu poderia? Poderia, tá? Agora, e associaria, inclusive, a condição de equilíbrio, né? Reação direta e reação inversa. Agora, as mesmas energias estariam associadas? Não. Por quê? Porque agora, uma delas, por exemplo, seria deste patamar aqui até aqui, tá?
Ó, eu estou mudando completamente o desenho, tá? Nossa, até confunde um pouco, mas são energias no outro sentido. Por quê? De C para A é o sentido inverso, tá? Mas as energias máximas têm o mesmo valor. Essa aqui e essa aqui. Só que para chegar, obviamente, eu preciso fornecer uma quantidade diferente. Que é o que a gente vai tentar ver nesse exercício 2. Que pede o que para nós? Ordene a reação mais rápida, da mais lenta para mais rápida. Tá? Então, para vocês, qual é a reação mais lenta? Qual é a reação mais rápida? Me deem alguma hipótese, né? Dá uns 5 minutinhos também para vocês pensarem em alguma coisa. Quem tiver alguma ideia me fala, a gente trabalha em cima. Né? Ordenada mais lenta para mais rápida. A mais lenta é a segunda, professor? Mais lenta é essa aqui? Por quê? Então, eu não sei, é que eu tô pensando nessa linha, né? Nessa curva. Vamos nessa lá. Linha dela. Ótimo. O que você está pensando sobre o desenho das curvas? Então, porque no progresso da reação, né, que seria essa na linha X, ela é, tipo, são todas iguais, né? Então, Perfeito. Não é o que vai falar se ela é mais, que ela demora, né? Se ela demora mais. Pode ser. Isso, perfeito. A ideia, então dá para comparar, porque não tem diferença no progresso, beleza. Isso. Aí, se você for de energia, é que a energia vai influenciar também, né? Porque a energia vai influenciar no tamanho da linha, assim, no comprimento. E daí você está me dizendo, então, que essa aqui seria mais lenta, porque qual energia? Essa energia aqui? Porque assim, se você for ver o comprimento da linha, né? É o que é o mais longo. E é o que vai. Assim, eu não sei se o gasto de energia. Porque assim, esse 25 ele vai somar com 15, né? Aqui? Isso. Mesmo que seja negativo, ele soma, né? Será? Vai lá. Me dê a sua proposta, depois a gente separa. Vai lá. Mas o que você me diz então sobre esse 25? Por que você está me dizendo que pela linha, então a linha, né, vai ficar num comprimento maior, porque eu vou ter que passar por um caminho maior, é isso? Isso. Beleza. E consequentemente, então ela seria mais lenta. Isso. Beleza, tá. Uma proposta legal. Então eu vou adiantar essa proposta aqui para a gente já começar a discussão. Depois a gente parte para o restante. Bom, então é isso mesmo. A segunda é a mais lenta, tá? Então a ideia é bem dentro do que você colocou, está totalmente coerente. O que acontece? Por eu ter um gap maior aqui, né? Então, quer dizer, não é nem um gap, né? Seria, na verdade, um salto maior aqui, de 25 kJ por mol. Quer dizer, eu preciso de 25 kJ a cada mol de qualquer coisa que seja da reação para atingir o patamar que é a minha energia de ativação. Sem atingir a energia de ativação, eu não consigo fazer com que haja choques efetivos. Os choques vão ocorrer, mas não efetivamente, tá? E aí aquela história. Se eu dou energia suficiente para que essa energia seja atingida, eu vou gastar muito mais tempo, porque eu preciso agora favorecer cada vez mais que mais moléculas tenham choques efetivos. Então, quanto mais eu gasto nesse sentido, mais tempo eu vou perder. Consequentemente, eu preciso aqui de mais tempo. Tá? Perfeito. Então, o raciocínio é bem esse. Aí, vou perguntar, né? Vou devolver a pergunta. Esse menos 15 eu vou somar?
Esse menos 15, ele pode ser um fator de energia aqui para eu calcular que o abaixamento depois da energia de ativação é de 40 kJ por mol. Beleza, é negativo por quê? Porque esse meu patamar aqui é o zero, né? Então só está dizendo que esse aqui está acima do zero e aqui está abaixo do zero, mas é energia. Agora, para calcular velocidade e relacionar com a energia de ativação, eu não vou somar. Por quê? Porque ó, ele só tem significado, deixa eu tentar representar aqui para não confundir para vocês, deixa eu tentar colocar em cima da... Deixa eu ver se eu pego um marca-texto aqui. Não, azul igual não, né? Verde. Ó. Ó, pronto. Tá. Esse pedaço verde ali é o único pedaço que é levado em consideração para atingir a energia de ativação, certo? Depois da energia de ativação, só vai ter o abaixamento. Quer dizer, eu sei que vai baixar 40 kJ por mol para eu formar o meu produto de reação. Aqui é o meu produto, tá? Para dizer que ele é favorecido nesse sentido, tá? Pelo abaixamento. Então, para a energia de ativação eu não somo, eu só olho quanto que foi a partir dos meus reagentes. Agora, para formar o produto, eu posso sim comparar e dizer que foi formada aquela quantidade, tá? Com aquela quantidade de energia. Beleza, então esse é o raciocínio, essa é a mais lenta. Qual é a segunda mais lenta ou a que é mais rápida que essa? Né? Qual ficaria no meio? Ou qual é a mais rápida de todas também? Não tem problema, daí a gente exclui, né? Então, qual das duas vocês conseguem me propor? Professor, fiquei com uma dúvida agora. Vai, então. Pode falar. E, assim, pra gente ver qual que é a mais lenta e qual que é a mais rápida, a gente tem que ver até a energia de ativação ou é todo o processo? Até a energia de ativação. O restante do processo ele é importante, mas não para a velocidade, porque a velocidade que vai determinar é quando ela reagiu. Depois que reagiu, ela por si própria baixa energia e forma o produto. Então é a primeira, a mais rápida. A primeira? Por quê? Por causa que a energia é menor. Exatamente. A energia de ativação é menor, então eu preciso fornecer uma quantidade de energia menor para que se atinja a energia de ativação, né? A quantidade de energia para que as moléculas reajam. Então, energia de ativação, eu preciso dessa quantidade. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Você vai falar, mas e na segunda? Na segunda, ó, é uma reação que inclusive o produto não tem abaixamento abaixo parece estranho, né? Mas não tem um nível de energia abaixo dos reagentes. Então, ela talvez não seja tão favorável de acontecer, mas eu consigo fazer com que ela aconteça, tá? Essa é a energia de ativação, mas agora para chegar nela eu preciso de 20 kJ por mol, tá? Eu preciso de uma quantidade intermediária, mas eu tenho o desfavorecimento porque este aqui, né, este patamar de produto não é referente a um abaixamento de energia. Aí você vai falar, tá, mas então é uma reação hipotética, ela não existe? Não, muito pelo contrário, ela existe. Só que é uma reação que eu vou olhar geralmente no sentido contrário. O que seria no sentido contrário? Ó, isso aqui. Tá? Esse seria o desenho dela. Ela estaria indo daqui o que eu chamaria de produto, agora seria aqui, o meu novo reagente. Tá? Então não esqueçam, quando a gente fala que uma reação é possível acontecer, que eu tenho a formação de A formando C, por exemplo, né, já que a gente usou lá, em equilíbrio, né, na maioria das situações. Ou seja, eu posso olhar para a minha reação nos dois sentidos. Qual sentido é favorecido? Depende. Vou ter que estudar a molécula, vou ter que entender as ligações, vou ter que saber como é que elas se ligam, como elas se chocam. Outro fator importante aqui é, eu não vou falar para vocês assim, só fornecer temperatura que a reação acontece. Por quê? Porque tem N mil fatores associados. Tem moléculas que não aguentam temperatura alta. Tem moléculas que você não pode trabalhar com qualquer leve aquecimento. Não adianta eu aquecer
ela vai se decompor e não vai reagir, tá? Então aí eu tenho que usar outros artifícios, como a gente vai ver depois, inclusive catalisador, tá? Catalisador, que a gente já falou um pouquinho na aula passada, é um fator que afeta a velocidade da reação, consequentemente vai diminuir a energia de ativação, vai fazer com que essa lombada seja diminuída, tá? Mas, claro, não é algo que vai ser tão simples de ser utilizado. A gente sempre vai ter que entender o mecanismo da coisa. Então, nas outras aulas, a gente vai entender um pouco de mecanismo para falar como que essas reações vão acontecer, para sair do gráfico, né? Entender molecularmente falando. Beleza? Bom, e aí, né, para encerrar essa parte, existe uma equação, e de novo, gente, é uma colinha, né? Eu copiei as equações aqui, porque a equação vocês não vão decorar, ninguém precisa decorar a equação é formulário, formulário você tem à disposição. O que a gente precisa basicamente é entender, né? E como é que a gente vai entender? Vendo quais fatores são essenciais para a interpretação dessa equação. Então, a equação de Arrhenius vai relacionar a constante de velocidade, né, com fatores que a gente já viu. Um fator novo aqui, que é o fator de frequência, e o termo que a gente acabou de ver, que é o fator que a gente olhou lá da fração de moléculas que vai efetivamente reagir numa temperatura com aquela energia necessária, com a energia de ativação, né, que é esse aqui, menos EA sobre RT. Tá? Só para dizer que eu não estou falando... aqui, ó. E elevado a menos EA sobre RT. Então, esse aqui é o fator que a gente chamou de fator de fração de moléculas, né? A quantidade de moléculas que vai efetivamente reagir. Então, quem é novo nessa equação aqui? A constante de velocidade, né? Vocês vão lembrar lá quando a gente falava de lei de velocidade, né? Que a constante de velocidade é proporcional à concentração, né? Então, a velocidade inversamente proporcional, então a velocidade é proporcional à constante de velocidade. E esse fator aqui, que é o novo fator que a gente tem, que é o fator de frequência, tá? Esse fator de frequência, ele precisa se manter, ou ele vai se manter aproximadamente constante, tá? A gente vai trabalhar ele como sendo constante, mas ele é aproximadamente constante. Em que situação? A cada temperatura que eu estabeleço, ou seja, a temperatura vai aumentando e esse valor vai se mantendo constante. Claro, vai ter uma pequena modificação, tá? Mas dentro disso daí, eu tenho uma relação de proporcionalidade, tá? Consequentemente, eu vou ter de novo uma relação com a energia de ativação e o R é a nossa constante universal, né, que não vai mudar em nada. O que a gente tem de relação, né, de interpretação matemática disso aqui tudo? Quando eu aumentar a energia de ativação, ó, se eu aumento a energia de ativação, eu vou aumentar o fator negativo desse expoente. Consequentemente, o que vai acontecer com a constante de velocidade? Vai diminuir. Se eu aumentar a energia de ativação, a constante de velocidade diminuiu. Ora, constante de velocidade diminuindo significa que... olha ali. A velocidade também vai diminuir, porque a proporcionalidade é direta, né? Proporcionalidade direta, um aumenta, outro aumenta. Então, se eu aumentar a energia de ativação, eu diminuo o K, eu diminuo a constante de velocidade. Se eu diminuo a constante de velocidade, eu diminuo a velocidade. Isso aqui foi o que a gente acabou de interpretar nesse exercício. Só que a gente só interpretou através dos conceitos. Agora a gente interpreta através de uma fórmula, né? Que diz pra gente que existe uma relação matemática entre isso, tá? Então, isso aqui nos permite dizer que quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade da reação, tá? Claro, né, essas equações aqui não são mágicas, né? Isso aqui é o fator de frequência. As relações não são mágicas, elas não vêm do nada, tal, mas é importante que a gente entenda da onde a gente interpreta os resultados de cinética a partir de uma equação matemática, tá? Claro, isso aqui, por exemplo, a gente já construiu. Agora, para cada tipo de reação, ordem 0, primeira ordem, segunda ordem, eu vou colocar para vocês na próxima aula. Ah, mas como é que a reação acontece? É tudo igual? Não é, porque depende do mecanismo. A gente vai ver na próxima aula síncrona, tá? E assim sucessivamente, tá?
Pessoal, eu sei que é um volume de informação bastante grande, então por isso que mais importante para mim é, tá tudo bem, deu para entender, não deu para entender, ficou claro, de novo, né? As equações são mais interpretativas do que dedutivas, mas tá tudo em ordem, não tá? O que vocês me dizem? Ficou alguma dúvida? Tem algo que não ficou claro? Alguns exercícios aí que vocês tenham ficado em dúvida? Até o exercício lá de meia-vida que a gente não terminou de fazer, né? Deixou um pedaço para vocês tentarem. Não? Bom, então eu vou encerrar por aqui porque a gente ia começar, né, a questão das equações, mas em 10, 20 minutos a gente não consegue deduzir nenhuma equação. Eu vou começar na aula assíncrona, como eu comentei para vocês terem como ir e voltar nessas equações, porque é um tratamento matemático, tá? Então acho que é melhor para vocês irem digerindo com mais calma, tá? Deixa eu só voltar aqui para a tela para vê-los, né? Eu não consigo vê-los enquanto eu estou ali. Ficou alguma dúvida? Algo em aberto? Algo que vocês queiram esclarecer? Não? Certeza? Bom, então tá bom. Então, por hoje, né, ó, como se fosse presente de Páscoa, a gente termina mais cedo. Né, daí nos outros eu compenso, né, fica até mais tarde, tá? Mas, brincadeiras à parte. Então, se não temos nada a mais, então um bom feriado para vocês, boa Páscoa. E nos vemos então na semana que vem aí. Claro, sempre à disposição se vocês tiverem dúvidas ou colocações, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. boa noite. A nota da prova, eu espero que em breve. Estou me esforçando ao máximo para que seja muito em breve. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até.